Pois bem, a NEP dura até 1929. E aí, de novo, fatores externos e internos complicam a vida. O que aconteceu agora, gente? Primeiro, a vida é dura no processo. Não, irmão, não. O que acontece? 2 problemas principais. Primeiro, havia um desajuste na economia soviética da NEP. Começa a haver um desajuste. O desajuste na relação entre a agricultura e a indústria. A agricultura a todo vapor. Porque a devolução da liberdade de mercado aos camponeses deu o estímulo necessário. Tá bom? Brutal. Esses camponeses, ao se enriquecerem, em termos relativos, eles tinham capacidade para adquirir máquinas, ferramentas, e também para adquirir melhores roupas, para adquirir melhores móveis, para melhorar a sua vida. A indústria não conseguia abastecer os camponeses. Não conseguia produzir máquinas, equipamentos, não conseguia produzir roupa, móveis, não conseguia. Havia uma defasagem entre o grau de desenvolvimento do campo e o grau de desenvolvimento da indústria, porque a indústria não tinha capitais. A indústria estava atrasada em relação à agricultura, em termos de capacidade produtiva. Quando ocorre esse desequilíbrio, o que vão fazer os camponeses? Se eles produzem, mas o produto deles não é capaz de adquirir os bens que eles necessitam, o que você faz? Sai do campo. Você reduz sua produção. É isso que eu ia falar. Você reduz sua produção. Esse episódio é conhecido como a crise das tesouras. Por que a crise das tesouras? Porque o movimento começa a haver um movimento primeiro de encarecimento dos produtos industriais em relação aos produtos agrícolas, porque a escassez de produtos industriais leva a situações de mercado negro para consumo de certas mercadorias, e depois a crise da tesoura inversa. Ou seja, quando se recupera a indústria, os produtos agrícolas estão muito mais caros porque os camponeses decidiram diminuir a produção. Então havia esse desajuste estrutural na NEP. Que na rebarba vai trazer para as cidades fome. Que é o que aconteceu em Holodomor depois. Não, isso é depois. É depois? Não que tem é a ver com 31, isso. né? 31, é depois. 2 anos depois. É depois. Já é na etapa seguinte que eu já vou entrar nela. Tá. Tomar água para ativar a memória. Toma. Enquanto isso, dá o like. O pessoal tá agradecendo muito a aula. A gente tá com 2.500 pessoas ao vivo. Pessoal elogiando aí. Se a aula estiver boa, se inscreve no canal que a gente traz ele de volta. E tem o pessoal do Opera Mundi aqui também, que eu acho que tá um pouco preocupado com você, viu? Por quê? Com a tosse. Falou, pô, o Breno tem que cuidar. Falei pra ele, ó, tem que fazer uma endoscopia, ver como é que tá. Bora lá. Buscar um chá verde ali pra ele. Tá parecendo meu pai. Eu falo do meu professor, mano. Quer dar aula. Gente velha não gosta de falar de saúde. Pois bem, então havia esse desajuste interno. Se separaram ali, né? Havia um desajuste, então, um desequilíbrio entre a indústria e a agricultura. Que era um problema grave, porque na medida em que os camponeses reduzem sua produção agrícola, ou encarecem, reduz sua produção agrícola, encarece o preço dos produtos agrícolas, escasseiam os produtos agrícolas e a fome vem para a cidade de novo. E aí a classe operária, que é a base do Partido Bolchevique, começa a ficar na bronca contra os camponeses. Do tipo, eles não podem fazer isso. Tem que voltar ao comunismo de guerra. Tem que ir lá ao Estado e pegar os produtos agrícolas e pendurar os camponeses e garantir que na cidade não falte comida. Você acha que a falta do Stalin, do Lenin, contribuiu para essa crise? É difícil a gente fazer uma avaliação contrafactual, né? Mas provavelmente sim, né? Nesse momento, eu havia me referido antes, você teve a luta interna Stalin-Trotsky, o Stalin consolida seu poder em 1925, dali para frente, até 1929, Trotsky perderia todos os cargos no Estado e no partido e finalmente iria para o exílio. Então Stalin vence a luta interna como um defensor da NEP. Só que começam em 28 esses problemas que eu estou me referindo.
Aí tem um segundo problema. Problema externo. Começa a haver uma série de tratados da Alemanha, do Reino Unido e da França com a Alemanha, aliviando o Tratado de Versalhes. Quando termina a Primeira Guerra Mundial, Sim. é estabelecido em 1919 o Tratado de Versalhes, que estabelece um monte de punições contra a Alemanha. Tá? Desde pagamento de indenizações até cessão de território. Devolução das terras. Teve que ceder parte do território da Alsácia-Lorena, né? Do Vale do Ruhr, que é a área mais industrializada para a França, pagou indenizações. A situação da Alemanha é caótica. O que foi bom para a Revolução Russa. Por quê? Porque depois do Tratado de Versalhes, a Rússia foi oferecendo, muitas vezes debaixo do pano para a Alemanha, possibilidades, inclusive, de recompor o seu exército. A Alemanha criou indústrias militares dentro do território russo para escapar de Versalhes. Uhum. E a União Soviética se beneficiou disso, porque se beneficiava de investimentos alemães, se beneficiava da criação dessas indústrias, se beneficiava de uma série de concessões que a União Soviética passa a fazer à Alemanha. Era uma das válvulas de escape da União Soviética para poder ter capital e tecnologia, era a relação com a Alemanha, porque a Alemanha estava subjugada ao Tratado de Versalhes. Mas há uma série de tratados, especialmente o Tratado de Locarno, em que França e Reino Unido começavam a aliviar as pressões sobre a Alemanha, desde que a Alemanha abandonasse inteiramente suas negociações com a União Soviética. Quando isso acontece, somado ao fato de que o fascismo tinha ascendido na Itália poucos anos antes, somado ao fato de que o nazismo estava em ascensão na Alemanha, o Stalin vai se dando conta que se preparava um novo ataque contra a União Soviética. E o ataque não estava longe. Quando irrompe a crise mundial do capitalismo em 1929, o Stalin vê também naquilo uma oportunidade para uma nova ofensiva da Revolução Mundial. Ele achava que a crise do capitalismo desestabilizaria os governos europeus e que seria possível uma nova onda revolucionária, não apenas na Europa, mas também nos chamados países coloniais e neocoloniais, na Ásia, na África e na América Latina. Ele achava que estavam se criando as condições para uma nova ofensiva revolucionária depois da crise de 29. Somando os fatores internos, do exaurimento da NEP por conta desse desequilíbrio entre o setor industrial e o setor agrícola, com a situação externa, Stalin decide por interromper a NEP e substituir a NEP pela chamada política de industrialização forçada. Ou seja, tinha que resolver o problema industrial. Não seria possível construir o socialismo com a indústria abaixo da agricultura. Esse problema estrutural tinha que ser resolvido. E a União Soviética tinha que se industrializar rapidamente para poder enfrentar a possibilidade de uma nova guerra mundial, de um novo ataque contra a União Soviética. Essas são as duas grandes preocupações. Bom, como é que você ia conduzir uma política de industrialização forçada? De onde viriam os capitais? Como é que você poderia desenvolver essa indústria com essa rapidez? E como é que você poderia financiar essa indústria? Então, neste momento, para poder viabilizar a industrialização forçada, Stalin se decide por uma estratégia de coletivização também forçada do campo. A única maneira que havia para financiar a indústria era, primeiro, garantir que a classe operária ia ter comida. Segundo, garantir que a renda agrícola estaria nas mãos do Estado, para que a exportação de grãos, que a União Soviética realizava, ficasse seu resultado inteiramente nas mãos do Estado, porque era uma das únicas formas de divisa, de moeda forte que a União Soviética tinha, para que essa renda agrícola nas mãos do Estado ajudasse a financiar o desenvolvimento industrial.
Para que isso acontecesse, os camponeses tinham que perder sua propriedade. O campo deveria voltar inteiramente ao controle do Estado. No fundo, é uma terceira revolução. A Revolução Burguesa de fevereiro e março, a Revolução Socialista de outubro e novembro e a Revolução Anticamponesa, que começa em 1930 e 31. O Estado se desapropriando as terras controladas pelos camponeses, principalmente pelos kulaks, que são os camponeses ricos, que foram criados durante a NEP, para que o Estado pudesse, controlando a agricultura, alimentar a classe operária e deter a renda agrícola que financiasse a indústria. Isto levaria a um conflito muito semelhante a de uma outra guerra civil. Milhões de pessoas irão perecer nesse ataque. Por quê? Porque os camponeses resistiram a essa política. Em muitas regiões resistiam de armas na mão contra o Estado operário. A Aliança Operário-Camponesa se desfez. A classe operária atacou o campo. Porque a classe operária das grandes cidades apoiou a coletivização do campo. A classe operária das grandes cidades via na coletivização a garantia de que ia ter comida na mesa. Contra os malditos camponeses que sonegavam os produtos agrícolas. E os camponeses reagiram. Os camponeses tinham armas. Tinham apoio internacional. E esta situação é que gera essa lenda do Holodomor.